Olá, meus amigos do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado versão noturna. Estou gravando esse vídeo às 8 da noite aqui do dia 23 de março. Vou comentar sobre os jogos das qualificatórias da Copa do Mundo, jogos de seleções, né? Normalmente as pessoas tendem a dizer que são jogos ruins, que são chamando a data FIFA de data head, tá? Porém, eu acho que a gente pode encontrar boas oportunidades ou podemos ter pelo menos bons planejamentos. Se as oportunidades vão aparecer ou não, aí são outros 500, né? No meu caso, falando um pouco mais específico em relação a mim, eu não posso escolher muito, né? Eu estou tendo muitos dias corridos por conta das obras e reforma. Estou participando efetivamente e ativamente disso. Então eu não posso me dar ao luxo de, numa data FIFA, no meio da semana, em horários que eu posso trabalhar, ficar sem fazer nada. Então eu vou fazer o meu planejamento em cima de jogos que eu acho que vale a pena, né, me planejar, estar aqui no momento dos jogos e esperar a oportunidade para ver se a oportunidade vai aparecer. O que eu pretendo fazer hoje com vocês é o seguinte: eu venho para cá, nesse momento, sentei na cadeira, sem saber nada sobre os jogos, até porque são o início das qualificatórias da Copa do Mundo. É o primeiro jogo dos grupos, então o que a gente vai conseguir traçar de planejamento vai ser muito em cima da qualificatória da Eurocopa e da Nations League. Então eu vou fazer algumas recapitulações dessas seleções, vou entrar dentro do histórico da seleção, ver como é que está sendo e selecionar se aquela partida vai ser boa ou não para trabalhar, estaria ela ou não dentro de algum método meu. Beleza? Eu vou fazer assim hoje, vou fazer assim amanhã e espero ajudar você de alguma forma, né? Ontem não teve jogo nenhum para mim, então não valia a pena vir aqui falar sobre algum jogo que eu não ia fazer. Eu vou fazer esses jogos de terça-feira, de quarta-feira e de quinta-feira, pretendo fazer, vou me planejar aqui junto com vocês. Se vocês tiverem alguma coisa para complementar aqui nos comentários, por favor façam isso, me ajuda demais, eu leio todos os comentários e eu vou tentar passar algum tipo de conhecimento para vocês também, para a gente se preparar para trabalhar da melhor maneira possível, beleza? Então, pode ser que demore um pouquinho mais, mas vamos lá. Não deixa de dar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, ajuda bastante. A galera que ganhou o sorteio de janeiro, que eu fiz na virada do ano, já mandei os moletons, já mandei as camisas, faltam as canecas, tá? Tô mandando devagar porque nos correios não pode ficar muito tempo lá dentro, então tem muitos prêmios. Tô indo devagarzinho lá, postando algumas coisas, volto. Tomando cuidado também, porque o nosso país está numa situação muito difícil. Beleza? Então, vamos lá. Vou colocar aqui na tela para vocês geralzão, para vocês conseguirem ver meu monitor. Por enquanto aqui, ó, o que está planejado para essa quarta-feira é o jogo do Botafogo com o Flamengo. Não sei se eu vou conseguir ter fôlego para chegar nesse jogo às 9h35 da noite. Já estava dando uma olhada aqui em outros confrontos, mas vamos lá, vou voltar aqui, estou usando o SofaScore, não é patrocinado, tá? É o programa que eu utilizo, é o site que eu utilizo para poder me preparar. Vou abrir aqui o dia 24 e estão aqui os jogos da qualificatória da Copa do Mundo, tá bom? Vou entrar um por um e vou eliminando e vou adicionando o que eu acho que vale a pena dar uma olhada, tá? Primeiro jogo que a gente tem aqui é Portugal e Azerbaijão. Essas cotações esmagadas eu vou deixar de lado porque eu prefiro utilizar cotações um pouco mais altas, eu prefiro trabalhar em situações onde os meus métodos se encaixam um pouco mais. Eu não tenho metodologia validada ainda para trabalhar goleada, handicap negativo em cima de Portugal. Eu não trabalho com esses tipos de mercados mais exóticos. Algumas vezes, quando eu quero alavancar, eu coloco uma moeda aqui, outra ali, mas não são mercados que eu costumo trabalhar sempre, então eu prefiro evitar. Então, por exemplo, Portugal e Azerbaijão vão ser jogos que eu vou evitar. Mais um jogo aqui que eu vou evitar é Gibraltar e Noruega. A Noruega vai começar, por exemplo, a 1,02. Eu estou na frente aqui, vou jogar o meu lado para cá. Ó. Gibraltar e Noruega, 1,02. O que mais que nós temos aqui? Rússia e Malta. A Rússia está 1,13. Também vou evitar. O que mais? Lituânia e Montenegro. Aqui daria para fazer alguma coisa. Mas eu acho que das odds baixas... tem mais essa daqui, ó. Estônia e República Tcheca. Então essas aqui são jogos que eu não vou fazer, tá? Então eu vou marcar somente os jogos
que não são de odds esmagadas. Primeiro vamos lá, Sérvia e Irlanda, Finlândia e Bósnia, França e Ucrânia, Bélgica e País de Gales, Estônia e República Tcheca não, Turquia e Holanda, Lituânia e Montenegro, Chipre e Eslováquia, Eslovênia e Croácia. Então tá aqui, vou entrar na aba de favoritos, os jogos selecionados. Agora eu vou entrar um por um para ver o que a gente consegue tirar de coisa boa e ruim dessas equipes, para ver se vale a pena manter alguma coisa ou não. Tá? Primeiro que a gente tem aqui é a Turquia contra a Holanda. Vamos entrar nas duas seleções aqui para dar uma olhada no histórico. De cara, o que nós temos? A Turquia, ela está qualificada para a Euro 2021. A Euro 2020 passou para o ano de 2021, tá? Por enquanto. Então a Turquia está qualificada para a Euro e a Holanda também. A Holanda está? A Holanda também está no grupo C. Então a Turquia está no grupo A, a Holanda está no grupo C. Eu estou dando uma olhada aqui, ó, nesse site aqui da UEFA, tá? Então temos Turquia e temos Holanda. Como foi o desempenho da Turquia na Nations League? Na Nations League, a Turquia ficou em último lugar num grupo onde tinha Hungria, Rússia, Sérvia e Turquia. Tá? A Turquia, inclusive, foi rebaixada para a Liga C, ou ela vai disputar alguma relegation, né? Ou vai disputar algum jogo para ver se ela vai de fato para a Liga C ou não. Na Nations League tem Liga A, B, C e assim sucessivamente. Tá? Então, o desempenho da Turquia aqui foi muito mal. A Holanda, cadê a Nations League? A Holanda na Nations League, ela teve um desempenho bom. Ela estava num grupo de Polônia, Bósnia e Itália, e ela ficou aqui com 11 pontos. Não foi um desempenho tão ruim assim da Polônia, da Holanda. O que mais que nós tivemos? E nas eliminatórias da Eurocopa, a Holanda se qualificou em segundo colocado num grupo com Estônia, Bielorrússia, Irlanda do Norte e Alemanha. Então, temos aqui, logicamente, uma Holanda e uma crescente muito grande, né? Nos últimos jogos aqui, ó, uma derrota apenas para o México no amistoso, aí uma derrota para a Itália de 1-0. Depois nós temos uma sequência muito boa da Holanda. Então, obviamente, se a gente voltar para cá, o favoritismo da Holanda em cima da Turquia se justifica, mesmo sabendo que a Turquia em casa é um time muito forte, principalmente quando tem torcida. Não é o caso agora. Tá? Não tenho certeza se esse jogo vai ser em casa, acredito que sim, né? Não está dizendo aqui onde é que vai ser esse confronto, mas acredito que vai ser na casa da Turquia. A Turquia tem uma jogada aérea, vou falar do que eu lembro, tá? A Turquia tem uma jogada aérea muito boa, explora muito essa questão das bolas aéreas. O time da Turquia, o grande destaque é o Hakan Çalhanoğlu do Milan, né? Faz uma diferença muito grande quando ele está jogando. Na Holanda, nós não temos o Virgil van Dijk, né? Por conta dessa lesão que ele teve no Milan, mas temos bons nomes aqui, né? De Jong na frente, atacante do Sevilha, o Wijnaldum, Depay, Klaassen, De Jong do Barcelona, o Blind, que acho que está no Ajax de novo, De Ligt da Juventus, e o Silesen. É um belo time da Holanda. Não é um excelente, mas é um belo time da Holanda que se reformulou bastante nos últimos anos. Tá? Eu acho justo esse favoritismo da Holanda a 1,80, que ela vai começar. Acho que a gente pode ter uma cotação interessante para buscar esse back Holanda. Dos jogos da Turquia que eu acompanhei, vou colocar aí nos últimos 4 jogos que eu acompanhei, a Turquia deu um sinal claro no match odds. Algumas vezes começou muito mal e deu um lay. Em outras vezes tomou um gol cedo, mesmo jogando bem, e foi buscar a virada. Inclusive peguei essa virada da Turquia. Não me lembro o time que ela virou. Posso até dar uma olhada aqui, ó. Foi contra a Rússia. Olha aqui, ó. Saiu atrás aos 10 minutos. Mas a Rússia, é verdade. A Rússia teve um cartão vermelho aos 24 e depois a Turquia nadou de braçada, né? Foi um jogo muito bom de se pegar essa virada. Então, eu acredito que essas cotações estejam justas. Se a Turquia entrar mal no jogo, eu posso buscar aqui um lay a Turquia. Se a Holanda entrar muito bem no jogo, eu não descarto um back Holanda próximo de 1,80, tá? Jogo perigoso da Turquia geralmente é pelo alto. Então, se você tiver numa posição contra a Turquia, bola aérea da Turquia
é muito boa. Em relação ao elenco, acho que a Turquia tem um elenco inferior ao elenco da Holanda hoje, tá? Mas lembrando que é o início da fase de grupos, onde a gente tem aqui Gibraltar, Lituânia, Montenegro, Holanda, Noruega e Turquia, tudo no mesmo grupo, tá? Beleza, mantém esse jogo para fazer? Mantém. Finlândia e Bósnia. Finlândia está qualificada para a Euro 2021, pela primeira vez na história, contra uma Bósnia que não conseguiu se qualificar. Acho que a Bósnia foi eliminada pela Irlanda do Norte, e depois a Irlanda do Norte saiu para a Eslováquia. Minha memória é boa, mas não é tanto, né? Tá aqui, ó, a Finlândia pela primeira vez. Cadê? Aqui, grupo B. Finlândia, Dinamarca, Bélgica e Rússia. Temos aqui, ó, tava dando uma olhada aqui, ó, Finlândia, melhor marcador da qualificação, Teemu Pukki, jogador-chave é o Teemu Pukki, se eu não me engano ele é atacante do Norwich ainda, né, se eu não estou enganado, e Frederik Jensen é um jogador a seguir, segundo o site da UEFA aqui, ó, extremo do Augsburg. Não sei se ele ainda está no Augsburg ainda, essa matéria aqui é um pouco mais atrasada. Muito difícil a gente fazer alguma projeção para esse jogo, porque, logicamente, é um jogo de duas equipes que eu desconheço um pouco. Tá? Em relação a jogadores, nós temos o Dzeko na Bósnia, para quem não se lembra, Pjanic, que hoje é do Barcelona, mas jogou muito tempo na Juventus, Krunic, também está aqui do lado esquerdo, tá? Então é muito mais fácil de lembrar jogadores da Bósnia do que da Finlândia, que a gente tem aqui o Teemu Pukki. Mas a Finlândia vem fazendo confrontos muito melhores em relação à Bósnia. Vou puxar aqui, ó, o desempenho rapidinho das duas equipes nas qualificações. Na Nations, a Finlândia ficou em segundo lugar num grupo com Bulgária, Irlanda e País de Gales. Tá? E na Euro, a Finlândia ficou na fase de grupos em segundo lugar, num grupo com Itália, Grécia, a própria Bósnia, Armênia e Liechtenstein. Com isso, a gente pode dar uma olhada aqui no confronto direto. Ó. Confronto direto entre os dois. Ó. O primeiro jogo a Bósnia ganhou de 4-1 e o segundo jogo invertido. A Finlândia ganhou o primeiro jogo de 2-0 e o segundo jogo a Bósnia venceu por 4-1. Tá? Então, fica difícil fazer alguma projeção para esse jogo. O que eu ia falar para vocês? Que é um jogo para se esperar no live. Não posso falar que vai ser um jogo para gols, porque eu não acompanho as equipes. É muito difícil fazer alguma projeção para match odds, porque os elencos eles se equiparam. A Bósnia tem alguns jogadores mais conhecidos, né, se tem alguns ali, e a Finlândia só um, mas isso aí fica só no papel. Então, vale a pena botar esse jogo em pauta? Sim, porém, para aplicar a leitura de uma maneira extrema aqui. Sérvia e Irlanda. Aqui fica mais fácil, porque eu já acompanhei a Sérvia na qualificatória da Euro. A Sérvia não está qualificada, ela não conseguiu se qualificar. Vou voltar aqui, ó. A Sérvia ela não está qualificada, mas, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada se a Irlanda está qualificada. Sérvia, tá uma latição de cachorro ali fora que eu vou falar para vocês, hein? A vizinhada tá complicada. Desempenho da Sérvia na Nations League. Terceiro lugar naquele mesmo grupo da Turquia. Tá? Desempenho da Irlanda da Nations League. Penúltimo lugar num grupo com País de Gales e a própria Finlândia. Horrível desempenho da Irlanda. Ela não venceu nenhum jogo nos últimos 6 da Nations. Tá? Tanto é que ela foi eliminada na fase de mata-mata pela Eslováquia na repescagem e não conseguiu se classificar. Então temos duas seleções que não estão na Euro 2021 tentando vaga na Copa do Mundo. Obviamente o elenco da Sérvia é muito superior ao elenco da Irlanda. Vou citar para vocês alguns aqui. Ó. Tadic, do Ajax. Milinkovic-Savic, da Lazio. Kostic, para quem não se lembra, um dos melhores jogadores do Frankfurt. Gosto muito do Kostic. Qual outro jogador que está na reserva aqui que eu esqueci o nome dele? Aquele jogador que foi do Real Madrid e voltou de novo para o Frankfurt. Esqueci o nome dele. Agora eu vou dar uma olhada. Frankfurt.
Jogadores. É o Jovic, Luka Jovic, jogador da Sérvia. Não está escalado aqui como titular, mas pode entrar se tiver convocado no meio do jogo, tá? O que mais que nós temos que ver aqui? Em relação à odd, 1,60. Vou puxar aqui que fica mais fácil. 1,60. Em cima do elenco da Sérvia, acho justa. Em cima do péssimo desempenho que a Sérvia teve, que a Irlanda teve na Nations League, também acho justo. A Sérvia tem um bom time. A ressalva aqui é o seguinte: a Sérvia tem um bom time, mas ela não consegue, ou pelo menos não conseguiu produzir um bom futebol nos últimos jogos. Inclusive na Nations League foi assim, horroroso. Ela teve na qualificatória da Euro também. Teve tudo para se classificar e perdeu a classificação de besteira, de bobeira. Mas eu acho sim que a Sérvia é superior. Na minha opinião, é o primeiro jogo para vir buscar um possível backup favorito no primeiro tempo. Tá? O time da Sérvia é muito encorpado e se não der mole para as bolas aéreas da Irlanda, pode ser o primeiro time aqui para eu ficar de olho para back favorito no primeiro tempo. França e Ucrânia. Vamos dar uma olhada aqui na atual campeã do mundo, que está brigando na qualificatória. O grupo é Bósnia, Finlândia, França, Cazaquistão e Ucrânia. Os últimos jogos da França na Nations League, vou voltar para cá, ó. Na Nations League, a França foi líder do grupo com 16 pontos. Um grupo forte com Portugal, Croácia e Suécia. Tá? Só um empate. São 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. 12 gols marcados, 5 sofridos. Um desempenho excelente da França. A Ucrânia, na Nations League, ela ficou no grupo Espanha, Alemanha, Suíça e Ucrânia. O último lugar do grupo também pegou um grupo muito forte, mas um desempenho muito ruim. Só venceu 2 jogos dos 6, não empatou nenhum. Tá? Na qualificatória da Euro, a Ucrânia ficou no líder do seu grupo. Um grupo também forte, com Sérvia, Luxemburgo, Lituânia e Portugal. Forte para o patamar ali da Ucrânia, né? Não perdeu nenhum jogo, 6 jogos, 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates. Olha que contrastes, né? Na Nations League, foi um desempenho horrível. Mas estava num grupo forte, com Alemanha e Espanha. Na qualificatória da Euro, onde ela se classificou em primeiro, um desempenho excelente. Mas aí também pegou Lituânia, Luxemburgo e Sérvia. Mas também pegou Portugal. Né? Só tomou 4 gols. Fez 17. Então assim, fica difícil. Mas facilita pra gente porque o adversário é a França. Se fosse um adversário, sei lá, a Sérvia, seria mais difícil de analisar. Mas como é a França, pesa pro lado da análise a França e não só a Ucrânia. Então é muito mais fácil analisar esse jogo focando na França. Uma França com cotação de 1,22 deve estar próximo de 1,30 no início do jogo. O termômetro aqui vai ser o seguinte: a França está afim? A França vai entrar afim? Se sim, eu acho que é um jogo para se buscar, sim, um possível back França no início do jogo, tá? Dentro do match odds, para os meus métodos. Mas, óbvio, a Ucrânia, treinada pelo Shevchenko, tem um bom time, melhorou demais da conta. Se a gente pegar em relação ao elenco, vamos lá. Vou falar da França. Giroud, Mbappé, Griezmann, N'Golo Kanté, Pogba, Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandes e Lohri. Tá? Na Ucrânia, o que nós temos? Yarmolenko, isso eu estou falando só os que eu conheço, tá? O Malinovski, da Atalanta, para quem não se lembra, excelente batedor de bola parada, deve ser um dos batedores de bola parada desse jogo. Que mais? Zinchenko e o Piatov no gol. Não conheço tantos jogadores. Também não faz muita diferença em relação a conhecer, né? Mas eu acho que a gente pode ter sim mais um jogo assim como Sérvia e Irlanda. Aqui sim um super favorito para tentar buscar um back super favorito no primeiro tempo. Também no match odds, tá? Lituânia e Montenegro eu vou passar. Apesar de acompanhar um pouco essa equipe de Montenegro, eu vou tirar dos favoritos porque já tem 3 jogos das 16h45 que eu quero assistir e esse jogo da Lituânia e Montenegro
fica muito aquém do que eu acompanho, fica muito difícil de dar uma atenção maior, então eu vou remover aqui dos favoritos, tá? Bélgica e País de Gales, mais um jogo de super favorito com uma cotação próxima de 1,30. Vamos dar uma olhada no desempenho dessas duas equipes. Vamos ver a qualificatória aqui, ó. País de Gales não está classificado, tá assim, ó, classificado para Euro, grupo A. E a Bélgica, obviamente, no grupo B também qualificada. Então são duas equipes qualificadas. Como é que está a Bélgica em relação à qualificatória da Euro? Como que foi? Olha isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos com vitória na qualificatória da Euro. A Bélgica venceu, olha isso aqui. A Bélgica venceu 10 dos seus 10 jogos, fez 40 gols e tomou 3. Num grupo com Rússia, Escócia, Chipre, Cazaquistão e San Marino. Um grupo bem teta, né? Com perdão da palavra. Tinha que ser assim mesmo. País de Gales. Na Nations League, qual foi o desempenho da Bélgica? Líder do grupo, 5 vitórias, 1 derrota. Um grupo com Dinamarca, Inglaterra e Islândia. Um grupo difícil. A Bélgica foi muito bem. País de Gales, na qualificatória da Euro, como que foi? Segundo lugar num grupo com Croácia, Eslováquia, Hungria e Azerbaijão. Também um desempenho ok para o time do País de Gales, que quando a gente pensa, sempre pensa no Gareth Bale. E como é que foi o desempenho do País de Gales na UEFA Nations League? Líder do grupo com Finlândia, Irlanda e Bulgária, também um grupo um pouco mais acessível, mas nenhuma derrota, só tomou 1 gol. Né? De novo eu vou falar o que eu falei naquele jogo entre Ucrânia e França. Fica fácil a gente analisar porque o confronto é contra a Bélgica, mais um time super favorito, onde a gente, claro, vai pender a trabalhar a favor da Bélgica, que vem passando o trator em todos os times medianos, e País de Gales é um time mediano, com perdão com todo respeito. Mais um jogo aqui, assim como o jogo da França, onde eu devo buscar um back super favorito no primeiro tempo. Theo, posso trabalhar a goleada? Pode. Se você tiver leitura para isso e método para isso, claro que pode. Eu prefiro trabalhar mesmo com odd baixa, o match odds, tá? Eslovênia e Croácia. Vamos dar uma olhada nessas duas equipes. Eslovênia na Nations League ficou em primeiro lugar do seu grupo, um grupo com Moldóvia, Kosovo, Grécia, Eslovênia. Nenhuma derrota, somente um gol sofrido. Um grupo mais acessível também, mas a equipe da Eslovênia também não é isso tudo. Jogadores mais conhecidos da Eslovênia: Ilicic, da Atalanta, Oblak, goleiro do Atlético de Madrid. Tem mais alguns aqui que eu me esqueci. E que eu não conheço também, mas esses dois são os que eu conheço. Tá, deixa eu ver como é que foi o desempenho da Eslovênia na qualificatória da Euro. 4º lugar num grupo com Polônia, Áustria, Macedônia, Israel e Lituânia. Não é um desempenho bom aqui não, tá? Não foi um desempenho bom. A Eslovênia, ela não está qualificada para a Eurocopa 2021. Pelo que eu estou vendo aqui, posso estar não enxergando, mas não é. A Eslováquia está, a Escócia está, a Eslovênia não está. Croácia. A Croácia, pelo que eu estou vendo aqui, está qualificada no grupo D, junto com Inglaterra, Escócia e República Tcheca. Desempenho da Croácia nos últimos jogos não vem bem, mas vamos dar uma olhada nos números. Desempenho na Nations League. Croácia ficou em terceiro, só fez uma vitória em 6 jogos, 5 derrotas, tomou 16 gols no grupo com Suécia, França e Portugal. Desempenho horroroso para uma finalista de Copa do Mundo. Lembrando que a Copa do Mundo foi decidida entre França e Croácia. Inclusive o Modric ganhou o melhor jogador do mundo por conta dessa Copa do Mundo. Um desempenho horrível na Nations League da atual vice-campeã do mundo. Como que foi o desempenho da Croácia na Eurocopa, na qualificatória da Euro? Líder do grupo aqui, já muito melhor, num grupo com Hungria, Azerbaijão, Eslováquia e País de Gales. Aqui sim, somente uma derrota com 7 gols tomados. É lógico, não dá para dar um peso tão grande assim para a Nations League, porque a Nations League hoje passou a ser um torneio de amistoso.
né? Algumas seleções levam a sério, outras não. Mesmo assim, foi preocupante o desempenho da Croácia na Nations. Tá? Jogadoras da Croácia que todo mundo conhece, vamos lá. Kramaric, atacante do Hoffenheim, excelente atacante. Perisic, Ivan Perisic, Luka Modric, Brozovic, Kovacic, tudo com it. Que mais? Lovren. E tem mais um jogador aqui, o Ante Rebic do Milan, que está machucado pelo que eu estou vendo. O Bruno Petkovic também é muito bom jogador. Então, enfim, a seleção da Croácia dispensa comentários. Acho justo esse favoritismo da Croácia, é bem parecido nas cotações com o favoritismo da Sérvia contra a Irlanda, porque também a Croácia tem jogadores muito melhores, mesmo não estando no momento muito bom. Contra a Eslovênia tende a ser um jogo onde, se a Croácia quiser jogar, tende a ser um jogo para um possível lei Eslovênia ou para um possível back Croácia. Então eu vou manter esse jogo aqui, não vou eliminar ele da minha lista não. Chipre e Eslováquia. Vamos voltar aqui e dar uma olhada como é que está esse desempenho. Já que estamos todos às cegas. O Chipre é uma seleção, pelo visto, fraquíssima, né? A Eslováquia, ela está qualificada para Eurocopa 2021. Não sei se vai acontecer em 2021, né? Vamos ver. Desempenho do Chipre na Nations League. 6 jogos, 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, 2 gols marcados, 10 sofridos. Último lugar num grupo com Luxemburgo, Montenegro e Azerbaijão. Horrível o desempenho do Chipre. Como que foi o Chipre na qualificatória da Euro? 4º lugar, onde conseguiu vencer 3 jogos de 10. Também um desempenho horroroso do Chipre. Tá? Como que está a Eslováquia? Vamos lá, Nations League. A Eslováquia ficou em último lugar num grupo com República Tcheca, Escócia e Israel. Horroroso também o desempenho da Eslováquia. Horroroso. Tá? A Eslováquia, o jogador mais conhecido é o Hamsik. Para quem não se lembra do Hamsik. Como que foi o desempenho da Eslováquia na qualificatória da Euro? A Eslováquia ficou em 3º, foi para a repescagem, passou pela Irlanda nos pênaltis e venceu a Irlanda do Norte, que eliminou a Bósnia, olha como é que eu estou bom de memória, por 2-1 e se qualificou para a Euro. Mas as duas equipes, são 2 equipes ruins. A pior equipe das 2 equipes ruins, certamente, é a equipe do Chipre. Me cheira a deixar esse jogo de lado. Por quê? Já tem jogo pra caramba às 16h45. 1, 2, 3, 4, 5 jogos que eu de fato quero fazer. Se eu fosse fazer alguma coisa, seria a favor da Eslováquia, mas eu vou eliminar esse jogo pela quantidade de jogos que tem ao mesmo tempo, tá? Então eu já tenho aqui, ó, às 16h45, um jogo para ter muita atenção na leitura com a Finlândia, com a Bósnia, um jogo para tentar buscar um back Sérvia, um jogo para tentar buscar um back França, um jogo para tentar buscar um back a Bélgica e um jogo para tentar buscar um back Croácia ou um lei Eslovênia. Tudo isso às 16h45. Não dá para ter foco em tudo. Tá? Então, esses daqui são os jogos que eu separei para fazer. Fica então o meu planejamento. Demorou, você coloca em 2x aí. Infelizmente eu só dei esse recado no final do vídeo. Mas se você quiser se preparar bem preparadinho para os jogos, eu já fiz a lição de casa para você. Já fiz todo o planejamento aqui para você. Já fui buscar o histórico para saber quem está na Euro, quem não está, como é que foi na Nations, como é que foi na qualificatória. Então tá tudo certo. É só você chegar amanhã, colocar a sua leitura no jogo e tentar desenvolver o seu trabalho. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Amanhã novamente eu faço esse estudo aqui com vocês. Eu vejo vocês então no Telegram, se vocês quiserem me acompanhar, ou lá no Discord do Leitura. Estou sempre por lá quando eu posso, para poder trabalhar com o pessoal. Fechou? Um excelente dia de trabalho para todos aí nessa quarta-feira. Usem máscara, se for sair de casa, toma muito cuidado, se cuida, a situação está difícil e a gente se vê amanhã. Um abraço.